estarmos aqui nesta manhã para falar de um tema tão relevante, tão importante, tão necessário, que é falar de Jesus. E por mais que a gente fale, obviamente não vamos esgotar o assunto, mesmo porque cada um de nós que estaremos aqui falando, estamos trazendo um recorte, um ângulo sobre a vida do nosso Mestre. Diz o Espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Paulo Franco, que Jesus é maior não pelo que ele fez e nem tampouco pelo que ele disse. Jesus é maior pelo que ele não falou e pelo que ele não fez. Nesse sentido, por mais que estudemos, por mais que conheçamos acerca da vida de Jesus, sempre existirão ângulos a serem desvelados, facetas que a gente ainda vai ficar por conhecer. E vamos, ao longo de todo o nosso processo evolutivo, sempre tentar desvendar a personalidade do Mestre. Nós sabemos que na lição 625 do Livro dos Espíritos está lá escrito que Jesus é o nosso guia, é o nosso modelo. Mas vale lembrar que o papel do guia e do modelo não é nos carregar nos braços e nem nas costas. Em qualquer excursão que façamos para algum mundo turístico, o guia vai traduzindo para nós as impressões, o guia vai usando as informações históricas, mas nós precisamos andar com as nossas pernas. E se o único título que Jesus não recusou foi o título de mestre, vale lembrar também que nenhum bom mestre ensina aquilo que os seus educandos não sejam capazes de entender, de assimilar e pôr em prática. Todo bom mestre adapta, gradua o seu ensino ao nível de entendimento e compreensão dos seus educandos. Por isso que quando nós dizemos assim, é muito difícil seguir Jesus, fica parecendo que aquilo que ele ensinou é impossível, é inabordável, é inacessível para cada um de nós. Essa dificuldade aumenta na medida que a gente ratifica para nós mesmos o quanto é difícil segui-lo. Se por um lado existem as nossas limitações, por outro lado, é preciso que exista a nossa vontade, a nossa decisão. E nenhum de nós tem que se vestir como Jesus se vestia, tem que falar como Jesus falava. Vivemos numa outra época, numa outra cultura. A indumentária, as expressões linguísticas são outras, mas a essência do que ele ensinou permanece viva e permanece atual. Porque o que ele veio nos trazer é atemporal, se aplica a todas as épocas. Porque são as leis universais adequadas ao nosso nível evolutivo, à nossa capacidade de compreensão. Por isso, vale a pena a gente conhecer cada vez mais Jesus, sem fanatismo, sem ortodoxia, sem mitificação da figura do Cristo. Nos interessa o Jesus histórico e o Jesus humano. Esse é perfeitamente plausível da gente seguir. É possível acompanhá-lo. O Jesus divino que a história se encarregou de nos distanciar e de colocar num patamar inacessível para nós, esse não nos interessa. Mas o Jesus companheiro, o Jesus amigo, o Jesus conhecedor das nossas dores, das nossas limitações, esse com certeza deve ser objeto dos nossos estudos e reflexões. Inicialmente, esta frase que muitos de nós nos habituamos a ler e a ouvir: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Quando Jesus foi chamado de bom, ele disse que bom apenas era Deus, o Pai. Mas quando
lhe colocaram o nome de mestre, o adjetivo de mestre, ele aceitou. Sim, eu sou mestre e vim ensinar as leis divinas. E vim mostrar para todas as pessoas que é perfeitamente possível implantar o reino de Deus inicialmente na face da terra. Toda a sua mensagem e boa parte das passagens evangélicas, ele sempre fala de um reino que gera muita confusão na cabeça dos que estavam já encarnados naquela época. Porque qual era a nossa noção de reino? Em castelo, tesouros, posses. Mas ele vem falar de um outro reino, o reino da interioridade, o reino da subjetividade, o reino da alma. E quanto mais nós conhecemos a nossa própria intimidade e subjetividade, quanto mais nós nos autoconhecemos, mais a gente vai tomando posse gradativamente desse reino, que começa aqui, mas se estende para a vida espiritual. Como era o mestre? Nós vemos Jesus com olhos azuis, nós vemos Jesus com olhos verdes, nós vemos Jesus com um cabelo que me parece particularmente inapropriado para aquela época, considerando o clima, a região. Então nós vemos uma imagem muito ariana, muito europeia de Jesus, que a meu ver foi moldada, foi pintada para atender a interesses dominantes. É óbvio que cada um de nós pode traçar um perfil físico de Jesus, mas nós vamos recorrer particularmente à descrição que o Espírito Emmanuel, na obra Há 2000 anos, psicografada por Chico Xavier, nos dá em perfil sucinto da aparência, da fisionomia, da compreensão física de Jesus. E Emmanuel estava lá encarnado como senador corpulento dos homens puros. E no encontro que se dá à beira do lago, quando ele vai procurar o mestre para solicitar auxílio em benefício de sua filhinha, que parecia da lepra, hoje leucemia, então Jesus o conforta e diz que a filha seria curada, não por ele, o homem orgulhoso, mas pela fé e pela humildade da esposa, que orava contrita, pedindo a intercessão do mestre. Então Emmanuel descreve Jesus da seguinte maneira: personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam meu semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Esse é o perfil físico. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia, irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. É por isso que se diz que muitos que o fixavam ou amavam ou temiam, porque era uma figura singular. Existe uma carta que não é necessariamente um documento histórico, porque não me parece que tenha havido nenhuma comprovação acerca da veracidade dela, em que se descreve o perfil de Jesus. Nada se que ele usava o cabelo à moda dos nazarenos, dividido ao meio, que do alto da cabeça até as orelhas, eles eram castanhos, e das orelhas até as espátulas, da cor da terra, porém mais reluzentes. E que ele teria olhos castanhos, mas não esses olhos azuis. E aí nada contra quem tem olho azul, por favor, tá? Não fica parecendo que é castigo ter olho azul. É um espírito puro, segundo o que nós encontramos a partir do item 100 do Livro dos Espíritos. É um espírito puro. E quais são as características dos espíritos puros? Nenhuma influência da matéria.
superioridade intelectual e moral absoluta. Não tem mais que sofrer provas e expiações. Não há necessidade de resgatar nada do passado, nem ser submetido a testes com vistas ao futuro. É um espírito literalmente educado. Já realizou seu processo autoeducativo em mundos, em planetas que já viraram poeira cósmica. Então, quando ele vem até nós, já vem na condição do espírito mais certeiro que pisou na face do planeta. Desfruta de inalterável felicidade. Nós ainda sofremos os altos e baixos. Muitos de nós somos portadores de emoções descompensadas, mas o mestre não. É o mestre da serenidade. Grupos que conviviam com Jesus: os seguidores, os discípulos e os indiferentes. Os seguidores não eram necessariamente discípulos, porque não estavam tão próximos do mestre, mas acompanhavam suas preleções, seus sermões, estavam próximos a ele, mas os discípulos eram íntimos. E os indiferentes, criaturas que simplesmente ignoraram a presença de Jesus na face do planeta. E como eram as pessoas que compunham esses diferentes grupos? Eram pessoas imaturas, impulsivas, perplexas, ignorantes e instáveis. Jesus parecia ter uma predileção muito particular por almas rebeldes, por almas complicadas, por almas ingênuas. Assim como hoje nós temos educadores que gostam particularmente de pegar alunos difíceis, principalmente se não for a turma inteira, porque se for uma turma inteira, aí esse educador vai precisar de terapia e suporte pesado para poder dar conta. Mas sendo um ou outro, há professores que têm esse tipo de predileção. É muito comum também encontrar esse tipo de educador, mas que gosta de resgatar aquela criança, aquele jovem, que gosta de investir. Quando todo mundo está rotulando, estereotipando, ele tem um prazer especial em tentar acordar as potencialidades latentes, aquilo que ainda não foi explorado na intimidade dessa personalidade. Então Jesus tinha em seu redor, e nós incluímos os discípulos nessas características de imaturidade, impulsividade. Aquele chega o maior milagre de Jesus, o maior milagre, entre aspas, porque nós espíritas sabemos que não existem milagres, existem leis naturais, e muitas das vezes ignoramos. O maior milagre foi o que ele conseguiu produzir na personalidade dos discípulos. Porque, embora fossem espíritos preparados para aquela tarefa, nenhum deles estava pronto no início, por ocasião do contato com Cristo. Nenhum deles. Jesus teve, no curto espaço de 3 anos, que prepará-los para a missão de divulgação e vivência do Evangelho. E a tendência nossa é sempre entender Pedro como São Pedro, João como São João, em função do atavismo que ainda nos caracteriza a relação com a religião. Porque estivemos nas outras religiões e acabamos nos impregnando dessas características, dessa maneira de enxergar os discípulos e enxergar o próprio Cristo. Quando lemos o livro Boa Nova de Humberto de Campos, Psicografia de Chico, nós encontramos figuras humanas. João, que foi chamado o discípulo mais amoroso. João será o discípulo mais amoroso no início do seu contato com Jesus. Tanto que Jesus dirá que ele poderia ser chamado de filho do trovão. João era intempestivo. João, em determinado momento, pergunta a Jesus se não era necessário mandar vir um raio para exterminar aquelas pessoas incrédulas. Então, o doce Francisco de Assis, da Idade Média,
que será a reencarnação de João, o evangelista, já será uma personalidade modificada no tempo e no espaço. Mas o início do contato de Jesus com os seus discípulos eram figuras difíceis, complicadas. Simão Pedro arranca a orelha de um soldado romano no momento em que ele tenta prender Jesus. Simão nega Jesus, assim como nós negamos no nosso cotidiano tantas coisas que há poucos minutos acabamos de afirmar, porque nos sentimos numa saia justa, num beco sem saída. Mas após a partida de Jesus, o tempo se carregou de fazer com que cada um deles mensurasse a importância do Mestre e da sua proposta em suas vidas. Então Jesus não convocou no colégio apostólico almas perfeitas. Jesus convocou para o trabalho de instauração do reino divino na face da terra e nos corações espíritos complicados. Então, se ele convocou naquela época almas com essas características, ele continua nos convocando, a nós em particular, com as nossas características também. As salas de aula, as margens do lago, os montes, as plantações, a natureza, as casas de algumas pessoas que ele visitava, porque nós vamos encontrar Jesus fazendo inclusive atendimento fraterno. Não se dirigia apenas às multidões. Nós vamos encontrar Jesus atendendo uma mulher samaritana, Jesus conversando com Nicodemos. Há inúmeras passagens nos diferentes evangelhos que mostram Jesus no tete a tete. Então, a sua inserção era na conversa ao pé do ouvido e também dirigindo-se a grupos maiores. Princípios norteadores dos ensinos de Jesus. Vamos ver apenas dois, em face do nosso tempo. A pessoa com o mais elevado investimento divino. Nada era mais importante para Jesus do que o ser humano, do que a alma humana. Primeiro as pessoas, depois as coisas, depois os compromissos, depois os trabalhos. Quando Jesus, ante a interrogativa de Marta, que estava nos afazeres domésticos, enquanto Maria, entendecida, lhe ouvia, ante a interrogação de Marta, Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte. Mas alguém precisava fazer a comida, como tem alguém nesse momento preparando o almoço de daqui a pouco. Como tem pessoas que ficaram em casa com os nossos filhos, nos dando a possibilidade de estar hoje neste encontro. Então não me parece que Jesus menosprezou as tarefas meio, as tarefas anônimas, mas ele fez questão de dizer para Marta: Marta, você escolheu isso, então fique satisfeita com isso. Maria escolheu estar aqui ouvindo. Então que cada um de nós escolha a sua melhor parte, na vida familiar, na vida profissional, dentro da casa espírita e na nossa vida como cidadãos. Então a pessoa merecia toda a atenção de Jesus. A pessoa, o ser humano. E Jesus amava o ser humano. Enquanto nós temos dificuldades em amar, em aceitar, em tolerar, ele amava. E a sua predileção pelos alunos mais rebeldes era porque ele não enxergava a rebeldia como algo intransponível. Ele enxergava as qualidades, ainda que elas fossem latentes. Eu costumo dizer que enquanto os bons espíritos procuram no meio das nossas imperfeições as nossas qualidades, nós temos o hábito de procurar no meio das qualidades dos nossos irmãos as imperfeições. É aí que a gente cria uma outra doutrina que não tem nada a ver com o Evangelho, nem com o Espiritismo. Ao invés de seguir a doutrina dos Espíritos, criamos a doutrina dos Espíritas. Segundo ponto, a valorização do contato pessoal. E às vezes nós encontramos companheiros que, em face de suas tarefas,
ou de sua projeção, não tem mais essa possibilidade do contato. Só vão a casas onde possam falar para grupos imensos. Não vão mais no centro espírita ao mínimo, porque querem plateia. E aí eu me questiono, querem divulgar a doutrina ou querem se autodivulgar? É uma projeção da própria sombra. E Jesus é o mesmo. Fosse nas estradas poeirentas da Galileia, fosse na sinagoga, fosse em cima do monte, como no caso do Sermão da Montanha, é o mesmo. E em todos esses espaços, falava com alegria, se entendia, se avistava e amava com a mesma intensidade. Há mais ou menos 70 pessoas em meu atendimento individualizado. Mas também, como já afirmamos, atendeu também multidões. É uma dupla intenção. Conteúdos: uma nova visão do culto religioso, da criança, da mulher e da finalidade da vida. É interessante porque no episódio da mulher adúltera, que muita gente confunde com Madalena, Maria de Magdala, e fica achando que é a mesma figura histórica, que são figuras distintas. Jesus, se dirigindo à multidão, pergunta: afirma, quem estivesse em pecado, atire a primeira pedra. E nós sabemos que os mais velhos foram os primeiros a se afastar. Por quê? Porque normalmente ele viveu mais, teve mais tempo de errar. E depois foram os mais novos. Mulher, ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar. Olha, educador, para que mal maior não te ocorra. Olha, meu filho, eu vou te dar mais uma chance. Mas se você não corresponder, vai vir o corretivo. Da mesma forma no processo reencarnatório, nós não caímos nas expiações logo de cara. Mas conforme reincidirmos, aí surgem então as expiações. Mas no primeiro momento, simples e ignorantes, como é que a gente pode expiar? Então, a nova visão da mulher. Nós encontramos no livro do Espírito Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Franco, Pelos Caminhos de Jesus, um capítulo maravilhoso, intitulado Encontro de Reparação. É o reencontro da mulher adúltera, anos depois, convertida ao cristianismo, como seu marido também adúltero. Emmanuel, nessa série maravilhosa, Pão Nosso, Guia de Luz, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, tem uma página intitulada E o Outro? Porque a gente se detém no adultério da mulher. Mas para que ela caísse em adultério, havia um adúltero por detrás dela, que com sua falta de atenção e carinho a conduziu àquele processo. E a Amélia Rodrigues mostra um encontro de reparação, em que há um perdão mútuo e ele desencarna nos braços dela, anos depois. Quando Jesus fala da criança, pedindo que os discípulos não impedissem o acesso delas a Ele, Jesus nos dá uma lição preciosa, também nos dizendo que o reino dos céus não era para elas, mas para aqueles que se assemelhassem a elas, na pureza, na espontaneidade, na singeleza, nessa curiosidade fantástica que toda criança tem, e que o processo educativo, religioso e familiar se encarrega de tirar. Meu filho, isso não é hora de você perguntar isso não. Mais tarde você vai entender, mas a curiosidade é naquele momento. Então nós vemos Jesus dando para a gente uma lição preciosa acerca do valor da infância e também não interditar o acesso da criança aos seus ensinos, seja na catequese católica, seja na evangelização espírita ou na escola dominical dos evangélicos. Que a criança tenha acesso aos seus ensinos, porque é apenas criança na aparência. Há um pensador argentino já desencarnado, espírita, Humberto Mariotti,
e desenvolveu essa tese, a teoria aparencial da criança. A criança só é criança na aparência, está ali no espírito, é anjo nos nossos braços, mas depois ele vai botar as suas garrinhas de fora e os seus chifres vão aparecer ao longo do processo educativo. Esclarecimento em torno da imortalidade da alma. A alma não morre, nós espíritas sabemos disso. Mas naquela época Jesus veio reforçar para os que já acreditavam e veio trazer a novidade para os que nunca houvessem se demorado na análise dessa possibilidade. Inversão da pirâmide social. Os doentes e os pobres é que são bem-aventurados. Então traz uma reflexão política, econômica. Jesus foi um contestador nada passivo, mas em momento algum induziu qualquer um de nós a pegar em armas, a promover um levante, porque a revolução que ele traz é uma revolução sem precedentes ao longo de toda a história da humanidade. É uma revolução interna, pacífica, uma revolução silenciosa, dentro do nosso próprio coração. O reino de Deus deve ser construído na terra a partir da solidariedade entre os homens. Então a promessa que Jesus nos faz não é apenas de uma vida melhor no mundo espiritual. Mas depois que eu vi o filme Nosso Lar, tudo que eu quero é desencarnar. Mas já antes do tempo, se tem tanta coisa para a gente fazer ainda na face da terra, se temos inúmeros compromissos a saldar, diz o Espírito Emmanuel que o anseio de morrer para ser feliz denota enfermidade do espírito. Repetindo, o anseio de morrer para ser feliz denota enfermidade do espírito e fuga da vida. A gente tem que viver intensamente aqui, nesse lusco-fusco, nesses atritos, nessas diferenças que nos aborrecem, mas nós também aborrecemos os outros. Então Jesus permanece atual na sua personalidade, na sua proposta para cada um de nós. Técnicas utilizadas pelo Mestre. Preleção, Sermão do Monte. Explicação, parábola do semeador. No Sermão do Monte, nós encontramos as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os pacificadores. É o Sermão do Monte, que segundo Gandhi, se todos os livros da humanidade fossem queimados e restasse apenas o Sermão do Monte, o homem teria ali um conjunto de diretrizes para a construção da sua felicidade. Gandhi, que não era cristão, afirmou isso. Parábola do semeador, aquele que semeia saiu a semear. Narrativa, parábola do joio e do trigo. Ilustração, olhai os rios do campo, olhai as aves do céu, não descem no seco, não guardam em celeiros, e no entanto nada falta para elas e para eles. Observação, o óvulo da viúva. Jesus é o maior repórter de sua época, porque ele nos fala do óvulo, da dracma, nos fala da figueira, ele descreve a paisagem do seu tempo, nos fala dos hábitos da sua época, contando suas parábolas. Então, se a gente quer entender a época de Jesus, a leitura do Evangelho atenta nos possibilita isso. A leitura do Evangelho à luz do Espiritismo. Porque evangelização a Igreja Católica também faz. A Igreja Evangélica também faz. Mas evangelização espírita, com uma injeção de racionalidade, de lógica, de explicação, com todo respeito aos nossos irmãos, só a doutrina espírita nos oferece. Porque nos faz perceber e entender quais as causas dos nossos sofrimentos. E nos incute uma resignação
construtiva, não uma resignação passiva. Conversação didática, diálogo com a samaritana, perguntas. Que diz o povo ser o Filho do Homem? Jesus o tempo inteiro está perguntando. É por isso que a palavra vida está contida na palavra dúvida. Duvidar. Enquanto a dúvida é vida, enquanto a vida é a dúvida. O bom educador não oferece somente respostas, ele também formula perguntas e deixa que os seus educandos, filhos, sobrinhos, alunos, tentem encontrar a resposta, se debatam com as possibilidades de responder. Exemplificação. Mulher, ninguém te condenou? O que é uma parábola? Já que Jesus se utilizava dela, uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Não foi o único educador a se utilizar de parábolas ao longo da história, mas ninguém teceu parábolas tão belas e tão apropriadas como ele, e sempre partindo do contexto social, político, econômico no qual estavam aquelas pessoas às quais ele se dirigia. Dificilmente trazia ao mestre algum assunto que não fosse partindo do cotidiano de entendimento daquelas criaturas do seu tempo. Como era a linguagem de Jesus? Cheia de lirismo, poesia, de símbolos e imagens, mas também de objetividade, clareza e logicidade, além de se valer de contrastes e expressões incisivas. Os contrastes. Aquele que perder a sua vida irá ganhá-la. O tempo inteiro Jesus usa da dialética, dos contrastes, levando os seus interlocutores a pensar. Jesus não é apenas um mestre da mansuetude, da singeleza, da ternura, é também o mestre da indagação, é o mestre da cognição. Sua relação com os alunos. Diz ele: já não nos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então era uma relação de comunhão, de intimidade, de parceria. Em momento algum, Jesus nega a sua superioridade de sua missão, mas ele tinha uma relação muito próxima, a ponto de colocar o título de amigo acima do título de discípulo, de servo, de aluno. Amigo. Ele veio nos ensinar o verdadeiro sentido da palavra amizade. E segundo Joana de Ângeles, no livro Jesus e a Atualidade, diz o Espírito Joana de Ângeles que a proposta de Jesus junto a nós não foi de santificação, foi de humanização. Que a gente se humanize. Se eu me humanizo e humanizo o meu próximo, eu não exijo dele mais do que ele pode oferecer. Se eu me humanizo, eu sei que ele é capaz de tudo. Em algum momento, me magoar. Se eu humanizo as nossas relações, eu diminuo as expectativas em torno de mim e em torno do outro. E passo a perceber que o outro é também um caminhão de possibilidades em termos de potência da alma, de qualidade, mas é também um caminhão de problemas. Então passamos a nos entender melhor. Avaliação. Nisso todos reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Somos os discípulos dele? Nos amamos uns aos outros? Tem certo, alguns eu amo, outros é mais ou menos. Tudo bem, a gente está tentando.
que nenhum de nós tem um feixe que abra e saia esse amor todo pela humanidade. A gente ama enquanto não pisam no nosso carro. A gente ama enquanto não falam mal de nós. A gente ama enquanto não estão fazendo fofoca com o nosso nome. Aí a gente morre de amores, enquanto concordam conosco. Daí eu sigo Emmanuel que ele escrito no livro Pão Nosso, uma página intitulada A Cortina do Eu, em que ele diz que amamos os outros uma projeção de nós mesmos. Não amamos os outros, nos amamos através dos outros. Então é uma postura narcisista. Nos contemplamos no outro por aquilo que o outro reflete de semelhante, de parecido conosco. Então, no fundo, não amamos o outro, nos amamos refletidos no outro. E mesmo que não tenhamos esse amor todo, porque o próprio amor tem suas gradações, seus mistérios, suas sutilidades, continuemos então nos respeitando, nos tolerando. E é óbvio que quando se aproxima um inimigo declarado, o coração parte de um jeito. Quando se aproxima um amigo, até o próprio magnetismo, a afinidade nos diz que não dá ainda para amar. Então, quando Jesus propõe o amor aos inimigos, esse amor tem sua gradação, é um processo. Mas Chico Xavier dizia que a gente deveria amar os amigos. Porque amar o inimigo, ele está longe, é fácil. Amar os amigos que nos desapontam, os amigos que nos traem, os amigos que não atendem às nossas expectativas, talvez seja um desafio primeiro e até maior do que amar os inimigos. Da mesma forma, quando nos propõe o perdão também é um processo. Ninguém perdoa assim com essa facilidade. André Luiz diz que o perdão pode até se tornar uma vingança sutil. É claro que eu te perdoo. Imagine que eu vou guardar mágoas a seu respeito. Olha a humildade. Eu te perdoo. Claro, eu sou espírita. Mas no fundo, se eu pudesse, eu dava uma boa esganada nele. Então, o perdão é uma coisa que também demanda tempo. E tão importante quanto perdoar é nos auto-perdoar. Porque tem gente que é compreensivo com o outro, mas é terrível consigo. Ou é tremendamente complacente consigo, mas é inclemente com o outro. O objetivo geral, para a gente poder encerrar, onde é que está? Pega aqui para mim, Henrique, livro que está dentro da segunda. Livro, pega aí. Pedagogia de Jesus. Essa é a própria. Nós nos utilizamos desta obra, Pedagogia de Jesus, publicada por um pastor da Igreja Batista norte-americana, e nos utilizamos também de um outro livro, passa por favor o outro, que aí serve como referência para os nossos irmãos buscarem, publicado pela Federação Espírita do Paraná, Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho, de Sandra Borba, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Devolve a pedagogia, por favor. E aqui tem uma página com a qual nós vamos encerrar. Ela é quase uma poesia. Vamos encerrar esse primeiro momento. Jesus, modelo de mestre. Jesus era claro, preciso, objetivo. Seu quadro negro era o chão. O giz, seu próprio dedo. Usava como ilustração o que estava mais perto, o que estava à vista de todos. Uma árvore, a natureza, uma criança. Tinha apenas 2 turmas de alunos, os 12 apóstolos e a multidão. Sua sala de aula tinha por teto o céu, por banco a relva. Dava, às vezes, aulas particulares, como a samaritana, aulas audiovisuais, enquanto caminhava, aulas diurnas ou noturnas, como a Nicodemos. Ensinava no mar e em terra firme, no monte ou em casa, no templo ou caminhando. O esboço de suas aulas estava em sua própria mente.
Preparava-se em oração ao Pai, incansável mestre. Seu tempo de ensinar era sempre. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Que Jesus nos envolva, nos abençoe e nos ampare, para que consigamos entender nesta reencarnação a sua proposta e fazermos o que for possível em termos de revolução interna do nosso próprio coração.